Olá, esse é o Giro da Bolsa. Hoje a gente tem uma participação especial aqui da vizinhança filha da puta. O que significa isso? Significa que em algum momento você pode ouvir algum ruído nesse ambiente porque alguém decidiu pegar uma furadeira e atravessar a parede às 19h10 da noite, durante o momento de gravação. Então qualquer coisa, você já sabe, sardinha raiz, deixa o like antes do vídeo começar e segura aí que hoje a gente tem muita notícia legal, aconteceu muita coisa na semana e eu vou falar aqui as principais notícias do mercado financeiro, como em todos os sábados que vocês já estão acostumados. Então o Ibovespa abriu aí a semana com 118.439,75 pontos e acabou fechando aí em 118.430,53 pontos. Com isso a gente teve uma leve queda ali de 0,21%. Não foi nada grave, mas foi uma quedinha aí que aconteceu, né? A primeira notícia que a gente vai falar aqui é sobre Alpargatas aí, que bateu um recorde nas vendas do quarto trimestre de 2020, acabou conseguindo vender 79 milhões de pares. A Alpargatas divulgou os resultados dela do quarto trimestre de 2020 e também divulgou o consolidado, né, dela do ano inteiro, de 2020, então o balanço anual. A empresa reportou resultados recordes ali na linha de receita, com a combinação de forte volume de vendas puxado pelo investimento na estratégia digital e maior presença fora do Brasil. Então ela conseguiu uma maior presença fora do Brasil e também aquela estratégia que ela vinha falando que estava fazendo ali de evoluir um pouco mais no digital, acabou se consolidando. Os destaques positivos então foram o recorde aí nas vendas de Havaianas, né, no trimestre, chegando a 79 milhões de pares no quarto trimestre de 2020, uma alta de 11% em relação ao mesmo período de 2019. Ela teve um recorde na receita líquida também em 2020, impulsionada aí pela recuperação no segundo semestre, atingindo 3,1 bilhões de reais, 11% a mais que 2019. É importante lembrar também como ela tem parte da receita dolarizada, quando o dólar aumenta ali, ela acaba conseguindo fazer uma conversão para real e parte disso também foi puxado então pela alta do dólar em relação ao real, né? É importantíssimo a gente ressaltar isso para a gente não se enganar com esses números. Os destaques negativos foram aí a redução do EBITDA recorrente em 2,2%, não é muita coisa, mas teve, que acabou alcançando aí 595,6 milhões de reais, com redução de margem de 18,6% para 17,7% em 2020. Então o lucro líquido acabou aí vindo 63,6 milhões de reais em 2020, comparado ali com 102 milhões que ela teve em 2019, foi uma queda no lucro líquido bem relevante. Apesar desses números, a gente enxerga como positivo aí os resultados da Alpargatas e a gente espera uma melhora no preço das ações, um impacto positivo aí no preço das ações no curto prazo. Lembrando que nada para o longo prazo aí referente a essa notícia. O próximo resultado que a gente vai falar aqui foi do Carrefour Brasil, que teve um resultado acima do esperado. Então o Carrefour apresentou seus resultados aí do quarto trimestre de 2020 e do consolidado do ano. O resultado foi bom e acima do esperado em termos de vendas líquidas ali. Os principais destaques positivos foram aí o crescimento no quarto trimestre de 2020 foi de 24,1% no ano e as vendas líquidas cresceram 19,7%, alcançando 67,64 bilhões de reais no consolidado de todos os segmentos. Cara, para além disso, eles tiveram ainda, né, como segundo aqui destaque positivíssimo, uma redução nas despesas de vendas e administrativas no ano relativo à parcela de vendas líquidas totais, então teve uma bela redução aí nas despesas de vendas. No terceiro ponto aqui, a gente tem um crescimento do lucro líquido, que é a última linha ali, né? Então o lucro líquido da empresa chegou a crescer 43% na comparação anual com 2019, alcançando aí 2,7 bilhões de reais no ano fechado aí de 2020. Foi bonito, né? Mas como nem tudo são flores, do lado negativo ali a gente teve uma queda na margem bruta consolidada de 22% para 20,6% em 2020. E como segundo destaque negativo, a gente vê ali também uma queda forte no EBITDA do Banco Carrefour, que acabou caindo aí 36,5% no ano de 2020. É claro que tem muita relação com a pandemia, mas aconteceu. A gente espera, portanto, um impacto positivo aí no preço das ações da empresa aí, da CRFB3, no curto prazo, tá? Então os números, apesar de tudo na linha final, você tem que entender que nem sempre que fala, putz, caiu uma linha, ou caiu outra linha, ou não teve lucro, ou teve um lucro abaixo, nem sempre isso na Bolsa de Valores acaba significando o que você pensa que pode significar. Para uma empresa que tem um prejuízo ali de 100 bilhões, se ela tem um prejuízo ali só de 50, ela teve um crescimento exponencial ali no lucro dela, né? Então ela acaba conseguindo apresentar bons números. O Carrefour aqui ele apresentou bons números, apesar dele ter apresentado uma falha no EBITDA ali do Banco Carrefour, mesmo assim o resultado é considerado bom. Outro resultado que eu sei que vocês estavam esperando aqui,
esse aqui eu deixei para ver aqui junto com vocês, a gente vai sentir esse impacto aqui abraçadinhos, né? Então a IRB apresentou um resultado abaixo do esperado. A empresa de resseguros IRB Brasil e RBR3 divulgou nessa semana aí os números referentes ao quarto trimestre de 2020 e devido aos vários escândalos envolvendo a empresa, o resultado era um dos mais aguardados aí pelos investidores. A IRB continuou mostrando melhora em alguns indicadores operacionais, porém ela ainda tem um longo caminho aí para resolver, né, as pendências que ela tem aí do lado negativo. Ela teve muitos resultados negativos, pois realizou uma série de ajustes nas suas operações e o prejuízo ainda veio maior do que o esperado. Então a RBR apresentou uma deterioração ainda maior dos números dela, né? Ela teve ali um prejuízo líquido de 630,2 milhões no quarto trimestre de 2020, comparado ali com o lucro que ela tinha tido de 654 milhões em 2019. Então assim, são números muito complicados, né? Já considerando os números que ela apresentou ali, corrigindo 2019, que também teve todo esse rolo aí. Então isso foi um dos principais destaques negativos ali na empresa e pegou os investidores ali meio que de surpresa. Esperava-se um prejuízo, mas nunca desse tamanho. Entre os destaques positivos, teve a redução no prejuízo com o resultado do underwriting aí, que chegou a mais de 1 bilhão no segundo trimestre, e teve uma melhora gradual até atingir um prejuízo de 194 milhões nesse trimestre. Então, acreditamos que o resultado da IRB veio abaixo das expectativas do mercado, né? Com especial o prejuízo líquido no período. Com isso, esperamos um impacto negativo nos preços das ações de RBR3 no curto prazo, e o mercado já estava esperando que ia ser um resultado não muito satisfatório, mas ela conseguiu surpreender negativamente. Ao contrário da IRBR aí, a gente vem com B3 aqui apresentando um bom desempenho em janeiro de 2020, né? Então a B3 divulgou aí o resultado operacional do mês de janeiro, a nossa queridinha aí, empresa Brasil Bolsa Balcão, né? Os principais números operacionais mostraram um bom desempenho, houve um crescimento forte aí no volume negociado de ações, que atingiu 37 bilhões de reais, um aumento de 58,7% em relação ao mesmo período de 2020 e de 4,4% em relação a dezembro. O número que a gente sempre fica atento, que a gente sempre fala aqui, que é o tal dos CPFs na bolsa, atingiu 3,4 milhões de investidores. Meus parabéns para vocês que estão divulgando o canal e que estão divulgando também, consumindo conteúdo de finanças e entrando na bolsa de valores, por que não? Então, parabéns aí para vocês. Trata-se de uma melhora significativa, com um crescimento aí expressivo de 82,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no segmento listado de juros, moedas e mercadorias, que é o que a gente chama de BMF, né? O volume financeiro cresceu cerca de 37,3%. Desse lado, quem balança a corda aqui é mais os traders, né? Em relação ao mesmo período do ano anterior ali. Então, além do aumento no volume, a receita média por contrato também apresentou aí um forte crescimento, com aumento de 25,4% no mesmo período. Em janeiro, o número de empresas listadas na bolsa foi de 409 empresas, um aumento de 5,1%, ou seja, 20 empresas novas em relação a janeiro de 2020. Então, aí um salto de 0,5%, duas empresas em relação a dezembro. Cara, eu tô cada vez mais feliz com esses números que a nossa bolsa vem apresentando, tem tido muita IPO legal, e eu acho que é um ano que a gente tem aí uma expectativa lá em cima, pelo menos nesse sentido, né? Eu não tenho uma expectativa muito alta para as outras coisas não, mas até que nesse quesito eu tenho uma felicidade de apresentar esses números. Então a gente espera aí um resultado positivo nas ações da B3 no curto prazo. Outra notícia aqui que tinha muita gente esperando é a troca de ativos ali entre a Cogna e a Eleva, e deve acontecer em breve. Então, depois aí de meses de conversa, as negociações aí para a troca de ativos das empresas de educação podem ser concluídas ainda nesse mês, tá? A Cogna possui interesse na aquisição dos sistemas de ensino para a subsidiária Vasta, que em julho fez o seu IPO na Nasdaq, enquanto a Eleva pretende adquirir as escolas de ensino fundamental em troca. Olha que interessante, né? Como os ativos possuem valores ali diferentes, então é muito importante lembrar disso, com as escolas da Cogna tendo um valor superior, a diferença seria paga com ações da Eleva, que por sua vez pretende realizar sua IPO ainda nesse primeiro semestre. Então olha aqui a sacada, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de nada, é muito importante vocês entenderem disso. A Cogna, eles vão efetuar uma troca de ativos ali. Como o ativo da Cogna vale mais um pouco, a Eleva vai dar ações para a Cogna e depois ela vai fazer IPO. O que a Cogna pode decidir é vender esses ativos ali logo no IPO e já pegar dinheiro, ou vender depois do IPO aproveitando a valorização, ou mesmo manter isso aí em carteira, né? Em carteira ali na empresa e também passar a ter uma parte ali desses investimentos. De todo modo, é muito interessante a notícia para a Cogna, né? Então, atualmente a Cogna possui 52 escolas com marcas reconhecidas, com cerca de 480 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2020. Então, assim, é dinheiro
dinheiro, né? Enquanto o sistema de ensino da Eleva possui 200 mil alunos de 300 escolas. Apesar da notícia ainda não ser oficial, a gente enxerga então como a transação positiva para ambas as empresas, principalmente pelo fato da Eleva estar vindo para a Bolsa. Por isso esperamos um impacto positivo no preço das ações de Cogna, COGN3, e da Vasta também, que é a VSTA, lá na Nasdaq, na Bolsa Americana, no curto prazo. Para a Eleva, a troca traria uma empresa mais robusta para um IPO no curto prazo, possibilitando arrecadar ainda mais caixa para a companhia. Então, é aquele tipo de notícia que todo mundo ganha alguma coisa, né? Lembra daquela história da Localiza e da Unidas? Muita gente estava pensando ali na sobrefusão delas, estava tendo um papo, então chegou aí notícias sobre isso. Na quarta-feira, no dia 17 de fevereiro, a Localiza ali, que é a Rent 3, e a Unidas, Elican 3, divulgaram aí para o mercado a realização da submissão do aviso ali para a CAD, né? Para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de sua combinação de negócios. Elas querem fundir ali. O comunicado relata o período de 240 dias para o Conselho analisar a proposta de fusão, que se iniciou a partir do protocolo iniciado no dia 8 de fevereiro de 2021, prorrogável aí por até mais 90 dias adicionais. O CAD ainda vai disponibilizar a versão pública do formulário de notificação em seu site, onde será também atualizada a evolução do seu processo de análise ali, tá? Dessa questão toda. Seguindo o processo aí iniciado pelas empresas ainda em 2020, essa submissão para o CAD ali é muito mais uma questão de formalidade, né? Não é esperado nenhum impacto nas ações aí de Rent 3 e Elican 3 por causa desse comunicado ao CAD. É muito normal, toda vez que tem uma parceria aqui, vocês já estão cansados de saber disso, então é uma coisa muito interessante. Então aqui agora a gente vai ter que falar de mais uma vez de notícias aqui que eu não gosto de falar, a gente vai falar sobre política, não tem jeito, né? Então a Petrobras, PTR3 e PTR4, está sofrendo aí mais uma vez com risco de ingerência. Na noite de quinta-feira, de 18, ali o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele faz uma live semanal no Facebook, não sei se vocês sabem, e aí ele criticou o novo aumento de preço ali dos combustíveis anunciados pela Petrobras. Então a Petrobras fez um reajuste recentemente ali de 10% para a gasolina e de 15% para o diesel. O que acontece? Ela acompanhou ali com esse movimento de alta o reajuste que teve no petróleo de forma internacional. E o que aconteceu também é que o dólar, como ele está subindo muito, né? Então esse reajuste já era meio que previsto ali. E aí o presidente avisou ali que vai zerar os impostos federais que incidem sobre o preço de combustível, avisou um monte de medida que ele vai tentar fazer para conter essa alta na refinaria. Só que aí ele não explicou de onde que vai vir uma contrapartida de arrecadação e a mudança vale já a partir do dia 1º de março. O que acontece é que isso preocupa o mercado, não importa se você gosta do Bolsonaro ou não, né? Quando a gente fala ali de interferência nos preços, na formação de qualquer coisa, o mercado não gosta desse tipo de coisa. Então, para quem é acionista aí da Petrobras, essa notícia é muito séria, porque isso mostra que o Jair Bolsonaro não pretende dar ali vida fácil para as estatais, né? Ele está atendendo ao lobby ali da base eleitoral dele. Isso aí é uma coisa que o mercado não vê com bons olhos, mas também não é nada de novo sob o sol, nada que a Dilma não fizesse, nada que o Lula não fizesse, nada que ninguém não fizesse, tá? Só para ser muito honesto aí com vocês, é uma merda, é um câncer, isso aqui é um melanoma intratável, mas é uma coisa que existe no Brasil desde sempre, e o Brasil está em estado terminal já desse tipo de coisa, por isso que eu comparei aí com uma doença. Então agora a gente vai aqui para notícias internacionais, para a gente sair um pouquinho do Brasil. A Uber acabou perdendo um processo trabalhista, né? A Uber foi derrotada na manhã de sexta-feira, 19, em um processo enviado por um grupo de 25 motoristas do aplicativo para a Suprema Corte do Reino Unido. Assim como os tribunais inferiores, cujas decisões sofreram apelações pela Uber, mais uma vez houve um entendimento de que os trabalhadores tinham, de alguma forma, algum tipo de vínculo de trabalho com a companhia, contrariando o argumento de que eles são independentes. Cara, isso é um risco que a Uber tem ali intrínseco, tá? Eu nunca investi em Uber porque esse risco é muito grande. Se todos os motoristas passarem a se considerar funcionários da Uber, eles inviabilizam ali realmente o aplicativo. A Uber ela não registra lucro, ao contrário do que as pessoas pensam, então ter que arcar com todos esses direitos trabalhistas viabilizaria de fato ali a existência do aplicativo. Porque você imagina o seguinte, alguém vê isso aqui, os motoristas brasileiros juntam em blocos e começa a processar, aí a Suprema Corte daqui vê que lá deu certo e começa ali a Uber a ter que ressarcir todos os salários, benefícios que ele teria o direito de ter recebido ali enquanto trabalhavam através da plataforma, né? A Uber esclareceu que a decisão não implica que todos os motoristas da plataforma na região sejam automaticamente considerados dessa maneira e que, ao menos por hora, apenas um pequeno grupo será beneficiado com tal decisão. Já trancou, né, Uber? Em uma primeira leitura superficial e de curto prazo, poderíamos afirmar que o impacto é relativamente pequeno em termos de fundamentos para Uber. Mas, se a gente considerar o cenário macro, isso aqui pode virar um nabo, tá?
Então, sobre mais interferências estatais em empresas, aí a gente tem o Facebook, que é o FB ali na Bolsa Americana, e Google, GOOG, ou FBook 34 para você que é BDRzista. Você tem ali uma regulação agora na Austrália. O parlamento australiano começou a discutir essa semana a legislação em respeito dos pagamentos que as plataformas digitais deverão fazer às empresas de mídia pelas notícias. Além disso, o projeto prevê que as empresas de tecnologia notifiquem as companhias quando seus algoritmos forem modificados a ponto de interferir no tráfego dos leitores. Então, vai ter ali uma decisão estatal de como que o Google deve guiar as operações dele, né? A expectativa é de que o projeto seja aprovado, segundo informações do mercado, o apoio à pauta é bipartidário. A novela sobre o assunto é antiga e em um dos capítulos mais recentes, o Google ameaçou acabar com as suas operações no país e sair ali da Austrália, então. O Facebook chegou a afirmar que seus usuários poderiam ficar impedidos de compartilhar links caso a regulação passasse. E aí, os jornais estão criando a própria cova, né? Se o Google deixa de operar com o site de notícia ali, o Facebook também, eu quero ver o que vocês vão fazer para vocês ameaçarem depois. Acreditamos que essa interpretação deve prevalecer no curto prazo, por isso a gente espera aí um impacto neutro, porque não é muita coisa, né? Também é uma treta ali na Austrália. Lembrando que eu sou beneficiário aí de CEO, desse tipo de coisa, e o Google muda arbitrariamente mesmo, mas mesmo assim eu jamais seria ali a favor de uma intervenção. Cara, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, um beijão pra você, um excelentíssimo fim de semana.